todo mundo já experimentou. Nosso encontro será voltado às borboletas que voam dentro de nós. Muitas vezes, essa sensação de borboletas no estômago vem acompanhada de batimentos cardíacos acelerados, falta de ar e mãos suadas. O objetivo do nosso encontro é trabalhar a timidez, ansiedade, medo, encorajamento, autoconhecimento e a nossa resiliência emocional. Resiliência, termo proveniente da física, é a capacidade que alguns corpos apresentam em voltar ao seu estado original, depois de passar por uma deformação. Para entender de forma mais clara, imagine que em uma mão você tem uma folha de papel e na outra uma esponja. Então você usa a massa. E os deixa comprimido dentro das mãos fechadas. Depois de algum tempo de compressão, você abre as mãos. E o que acontece? A folha de papel se tornou uma bolinha, ou seja, ela mudou de forma. Já a esponja voltou a ser o que era antes do processo todo, ou seja, a esponja tem resiliência, o papel não. Então a gente percebe que o papel ele ficou com marcas que há traumas, marcas emocionais que foram deixados durante algum evento. A esponja ela voltou exatamente ao que ela era. Certo? Então, dentro da psicologia, a resiliência ela tem um significado similar. Ela trata-se da capacidade de enfrentar as adversidades sem deixar se contaminar por elas. Ou seja, a resiliência está ligada à capacidade de recuperação emocional, como o que aconteceu com a esponja, né? Que voltou a ser o que era depois da compressão. O indivíduo resiliente ele é capaz de voltar a ser o que era, emocionalmente falando, depois de uma situação adversa ou até mesmo traumática. Ter ou não resiliência não é uma questão genética, de personalidade ou de caráter. É fruto de um processo de aprendizagem. Logo, pode ser desenvolvida. Quantas vezes as borboletas voam dentro de nós e precisam ser resilientes para superar situações que nos causam grandes expectativas. Veja aqui 3 dicas para desenvolver a resiliência. Primeira, responsabilize-se. Se posicione como alguém responsável em enfrentar as adversidades que a vida impõe. Não temos controle sobre tudo o que nos acontece, mas devemos tomar para nós a responsabilidade de resolver os problemas. O contrário disso implica em se ver como vítimas das circunstâncias, expondo-nos à passividade e à impotência. 2. Tenha um propósito. Quando temos uma razão para viver, tendemos a nos deixar abater menos pelos problemas. Quando temos convicção de que a superação da adversidade valerá a pena, o sofrimento não é em vão. 3. Autoconhecimento. Quanto mais nos conhecemos, mais tendemos a nos colocar em situações que nos fazem bem e menos tendemos a nos colocar em situações que nos fazem mal. É como se fosse uma dieta emocional, nos deixando mais leves para transitar de uma situação-problema para a sua resolução. Sentir amor, alegria, raiva, ansiedade, vergonha ou desapontamento são expressões de uma emoção que aflora. O sentimento é a maneira que interpretamos nossa emoção. Expressar as emoções e saber receber e aceitar os sentimentos é muito importante para aprender a lidar com eles. Vamos assistir uma mídia?
A ansiedade é uma resposta normal do organismo, principalmente diante de situações novas. Só é necessário estar atento às situações em que os sintomas comecem a atrapalhar o nosso dia a dia. Borboletas no estômago faz referência à expressão que utilizamos quando estamos com medo, ansiosos ou com a aflição de algo que pode acontecer, também conhecida popularmente como frio na barriga. O pequeno filme mostra o conflito entre o personagem e as borboletas que nasceram dentro de seu próprio corpo. Em frente a uma situação complicada, as borboletas representam as sensações vivenciadas pelo rapaz, que tenta desesperadamente se livrar de inúmeros bichinhos que o incomodam. Cada tentativa de prender as borboletas na cesta da bicicleta ou mandá-las para longe pelo bondinho que atravessa a cidade, as sensações dão um jeito de voltar para perto do personagem, ficando ainda mais agitadas, até quando, um ato de coragem, o rapaz respira fundo. Ele usa a regulação emocional, inspirando todas as borboletas para dentro dele, e então consegue se preparar para enfrentar a temida situação. Percebemos que as borboletas, que são as nossas emoções, continuam dentro dele, impedindo que ele abra a boca para falar, demonstrando insegurança e timidez. Mesmo assim, ele consegue se comunicar e aos poucos vai se acostumando com o momento. No final da história, somos surpreendidos com a borboleta que surge da moça. Ela apresentava estar muito mais calma e equilibrada, mas isso não quer dizer que não estava com medo, assim como o rapaz. Ela apenas aprendeu a lidar melhor com suas emoções. Respira que passa. Quem nunca ouviu essa velha frase quando vivenciou algum momento de nervosismo ou tristeza? Mas apesar de parecer um clichê, ela tem fundamentos científicos. Entenda por que respirar melhor pode ajudá-lo. Em situações de estresse, prendemos o ar, aumentando o nível de gás carbônico no corpo. O organismo entende que precisa de oxigênio e passamos a respirar mais rápido. O desequilíbrio faz com que aumente o número de batimentos cardíacos, a pressão arterial e a liberação de hormônios como adrenalina e cortisol. Ao controlar a respiração, mandamos uma mensagem para o corpo de que está tudo bem. Diante de tanto descontrole que nem sempre é culpa sua, lembre-se disso. A ansiedade pode se manifestar de diversas maneiras, como agitação, pensamentos obsessivos, dificuldades para dormir, baixa concentração e fadiga mental. Quando você estiver se sentindo ansioso, é possível amenizar esse sentimento com uma técnica de respiração extremamente simples e que você pode fazer no conforto de sua casa. Esse exercício pode ser feito por você em qualquer ambiente. Tudo o que importa é que você envolva seu diafragma. Inspire pelo nariz como se estivesse cheirando uma flor. Expire pela boca como se estivesse soprando velas de aniversário. Vamos fazer? Inspire, expire. Inspire, expire. Mais uma vez, inspire, expire. Repita conforme necessário até você ficar mais calmo. A ansiedade é caracterizada por sentimentos de medo em relação ao futuro, o que traz inclusive relações físicas como batimentos cardíacos acelerados e contração da face. É importante manter o diálogo constante com seus pais e professores,
Quando a preocupação com alguma coisa é muito grande, a ponto de deixar alguém triste ou fazer com que aquela pessoa tenha dificuldade de se concentrar e pegar no sono, é preciso informar a um adulto sobre isso. Nesses casos, eles podem ajudar a avaliar se seria bom procurar um profissional da saúde. Portanto, não fique calado, hein? O segredo para evitar que aquele friozinho na barriga se transforme em algo ruim é evitar preocupações e viver uma vida mais leve. Você precisa mesmo é ser feliz e entender que a ansiedade faz parte de nossas vidas. Reclamamos muitas vezes que a vida está no maior sufoco e nem percebemos que estamos cheios de ar. Não respiramos, não relaxamos os ombros, ficamos apegados a opiniões fixas, cheias de certezas. As borboletas voam dentro da gente. Respirar vai além do ato fisiológico para a atitude vitalizada. Espirrar é deixar sair, entregar o que não possuímos. Inspirar é reinventar novos caminhos, abrir-se para novas ideias, alimentar a nossa condição de eternos aprendizes. As relações que mantemos conosco, com a vida, com as pessoas, com o nosso corpo, com os objetos que nos rodeiam, podem e devem ser arejadas e renovadas. Que possamos fazer da respiração uma atitude atenta para nos proporcionarmos da nossa qualidade de presença. Fazer da gratidão e da alegria o nosso apoio, vinda dos desafios da vida e ir além deles para nos fortalecer, ultrapassá-los e aprender. Nossa aula chegou ao final. E fiquem atentos no comando da atividade. Libertem suas borboletas e sejam felizes. Borboletas são tão belas, o que seria delas se não pudessem voar? O céu e as estrelas não poderiam vê-las passar. Afora eu vejo o mundo e sinto lá no fundo que aqui não é o meu lugar. Eu sou pequenininha e fico aqui só